Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje eu trouxe um debate aqui pra gente. Muito se fala sobre um campeonato nacional ser bom, principalmente quando se tem muitos times brigando pelo título, ou quando a briga vai até a última rodada, ou quando há uma variedade maior de campeões ano após ano, concorda? Mas isso diz muito mais sobre quem só acompanha a tabela do que quem de fato acompanha os jogos de um campeonato. Claro que esses fatores são muito importantes para fazer uma liga nacional ser emocionante, ser interessante para quem assiste, principalmente para quem olha de fora, mas eu acredito que o principal que uma liga tem que ter é a qualidade dos jogos, beleza? Não só os jogos entre as equipes de primeira prateleira daquela liga, mas também quando essas equipes enfrentam times interessantes do meio da tabela, ou até mesmo os confrontos entre essas equipes que compõem o que eu vou chamar aqui de classe média, beleza? Acho que uma liga forte se mede principalmente por essa classe média, mais até do que pela sua elite. Até porque todas as grandes ligas do mundo têm essa elite, até aqui no Brasil. Já há pelo menos 8 anos, o Campeonato Brasileiro começa com a gente apontando os mesmos favoritos, Palmeiras e Flamengo. Eles podem até não ganhar sempre, mas normalmente vão frequentar as primeiras posições, pelo menos enquanto estiverem com essa superioridade financeira sobre os demais, e às vezes até sem fazer muita força, eles conseguem ficar nesse G4 ou G6, nas primeiras posições da tabela, se classificando para a Libertadores. Na Espanha, temos a clara polarização de Real Madrid e Barcelona. O Atlético se consolidou como a terceira força na última década. Na Alemanha, Bayern e Borussia Dortmund, com o Leipzig sendo um habitué de Champions nas últimas temporadas. Na França, o PSG é muito superior aos demais. E na Itália, enquanto a Juventus era muito superior financeiramente, ela dominava. Chegou a ganhar 9 campeonatos consecutivos. A coisa ficou mais equilibrada quando os bianconeiros perderam força. A coisa se nivelou por baixo, com Milan, com Inter, com Napoli, por vezes Atalanta, Roma, Lazio, incomodando um pouco, mas não tendo chegado no nível daquela Juve, e se encontrando com a queda da Vecchia Senhora. A Premier League é quase que uma exceção, por ter o chamado Big Six, mas ainda assim vemos um domínio recente do Manchester City, conquistando 5 das últimas 6 edições. Porém, são pelo menos outros 5 clubes com poder de investimento para poder se candidatar ao título: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. E mais uns 3 ou 4 clubes capazes de incomodar essa galera de cima, como o Newcastle, que acabara de ser comprado, chegou a se classificar para a última Champions, o Aston Villa, que vem sendo a surpresa desse campeonato, algumas surpresas aí também que vem jogando bem, ainda não conseguiram alcançar G4, mas encorpam, né? Dão peso maior à Premier League, fazem com que esses jogos sejam interessantes e compõem o que eu chamei de classe média, Brighton e West Ham, falando do atual cenário, obviamente. Fora a força financeira que essa liga tem, fazendo do seu lanterna um clube que arrecada mais dinheiro de cota de televisão do que o campeão de várias outras ligas grandes da Europa, o que também o fazem serem capazes de se reforçar com destaques vindo de clubes que frequentam suas elites domésticas. Quantas vezes você não já se viu num dilema entre assistir um jogo como Tottenham e Brighton ou Inter de Milão e Napoli? Qual você acha que seria mais legal de ver hoje? Pelo nível do jogo apresentado mesmo, pelo que as duas equipes podem apresentar. Será que é o jogo da Itália, que é o confronto entre duas equipes que teoricamente estariam na elite daquele país? Ou um jogo entre dois times da classe média, ou um Big Six e outro da classe média na Premier League? Responda com sinceridade, qual jogo você mais se interessaria em ver hoje? É isso que muitas vezes esvazia as ligas que tem até uma classe média interessante, como a Espanha, né, com Sevilha, Valência, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Bilbao, nessa temporada um surpreendente Girona, né, mas que são clubes que, ao fazer boas temporadas, serão desmontados pelos grandes tubarões do mercado, ou até por clubes de meio de tabela da Premier League. Ou os jogos até são muito bons, né, mas o produto muitas vezes não é previamente tão atrativo. É aquilo de pescar o espectador pelo antes, não pelo durante ou pelo pós. A Premier League hoje consegue fazer. A Espanha, que foi o exemplo que eu acabei de dar, não consegue tanto. É muito difícil a gente parar para ver um jogo de duas equipes de meio de tabela no Campeonato Espanhol, por melhor que essas equipes sejam.
A gente não fica ansioso para ver. Pô, hoje vai ter Bilbao e Real Sociedad. Quem acompanha de perto vai querer assistir. Quem se importa mais com a grife, com os craques que estão em campo, dificilmente vai parar para ver, ou vai ficar ansioso para ver. O campeonato inglês ele só não se tornou uma espécie de NBA do futebol porque ainda há espaço para os superclubes de outras ligas, né, que são elites em seus cenários locais, e ainda competem mercadologicamente e desportivamente a nível continental com esses clubes. Mas sabemos que muitas vezes um jogador prefere ser titular de um clube pequeno, mas que paga muito bem e que tem o holofote da Premier League, do que ser reserva ou brigar por posição em um clube como o Barcelona, como o PSG, como o Bayern, porque não vai ter tanta chance assim de jogar e ainda vai estar numa liga menos midiática, com menos jogos chamativos. Mas falando do ponto de vista do consumidor, se você gosta do jogo em si, e não apenas da grife de ver os jogadores que são estrelas, você vai ver ligas com essas classes médias muito interessantes. Além de La Liga, que já citamos, a Bundesliga, por exemplo, teve recentemente um grande jogo entre Leverkusen e Leipzig. Tudo bem, um é o líder do campeonato atualmente, né? O outro também é um clube de G4, que está na Champions League, que é um frequentador, né? Recente, frequente de Champions. Mas não são dois daqueles clubes que normalmente polarizam a briga pelo título. Fora Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, que quase sempre também engrossam o caldo para esses grandes clubes. A gente está vendo aí, o Frankfurt chegou a meter 5-1 no Bayern nessa temporada e não foi a primeira vez. Na temporada 19-20, ainda com o Niko Kovac, antes do Hans Flick assumir o Bayern, o Frankfurt também venceu o Bayern por 5-1. Venceu o Bayern na final da Copa da Alemanha na temporada anterior também, quando o Kovac era treinador do Frankfurt. Então, e o Frankfurt recentemente também foi campeão da Liga Europa, né? Então, só para citar aí um clube que incomoda bastante, um grande rolo compressor, né, do futebol alemão, que muitas vezes a gente trata como o único clube, né, bom, realmente forte, que ele joga contra ninguém na Alemanha. Se você acompanha a Bundesliga, você sabe que não é bem assim. Mas será que o grande público assiste os jogos entre essas equipes? Há um interesse? Muitas vezes não, mas os profissionais do futebol do mundo inteiro olham, estão de olho. Não à toa, muitos jogadores saem dessas ligas e desses clubes para reforçarem a elite de outras ligas, mas que até estrearem, né, pelas grandes grifes são completos anônimos para a maior parte do público que consome futebol. É só a gente dar uma olhada no quão prolíferas são ligas como a francesa e a portuguesa. Reflexo disso são a força dessas seleções atualmente. A própria Liga da Bélgica, que tem uma liga que quase ninguém assiste, revelou toda uma geração de craques, né, de uma vez só, abastecendo clubes de todo o mundo. Então uma coisa é o nível da liga, e outra coisa é o produto que a gente quer consumir. Trazendo mais uma vez para o Brasil, obviamente a gente consome muito mais jogos do Campeonato Brasileiro do que de outras competições. A gente não se limita só a ver o nosso time jogando ou os clubes que estão na parte de cima da tabela. A gente seca os rivais, a gente acompanha os jogos que interessam indiretamente a situação dos nossos times, a gente vê os confrontos diretos na briga contra o rebaixamento, até porque é o nosso campeonato. Está na nossa frente, muito mais perto de nós. E muitas vezes a gente pede jogadores que estão arrebentando aqui, às vezes até numa idade avançada, na seleção, mas que nunca foram pedidos quando estavam no auge em ligas pouco vistas. O exemplo clássico que eu sempre dou é o Hulk. Durante o Brasileirão de 2021, voltou a ter seu nome pedido na seleção. Mas depois de 2014 até 2020, até ele voltar para o Brasil, ele jogou na China, na Rússia, muito provavelmente jogando até melhor, né, já que estava mais novo, fisicamente mais inteiro. Mas ele não foi pedido na seleção, ele foi um completo fantasma, né? A gente não via o Hulk jogando. O próprio Tiquinho Soares agora fez um grande primeiro turno do Brasileirão do ano passado pelo Botafogo. Quantos no Brasil realmente viram ele jogando no Porto, né? Sendo campeão português, jogando Champions League? Por que 3 ou 4 meses de campeonato brasileiro em alto nível, mas jogando no nível de enfrentamento mais baixo, credenciam o Tiquinho a ser convocado com 32, 33 anos de idade? Simplesmente porque a gente está assistindo. Então a gente tem certeza que o Campeonato Brasileiro é mais forte que o português, que eu acabei de citar como exemplo. Mas tem técnicos portugueses aos montes, espalhados em várias das principais ligas do mundo, inclusive na nossa. Será que somos realmente melhor?
Ou a gente só não tem interesse de assistir o campeonato que não é o nosso? Ou só mais interesse de assistir o campeonato que é o nosso? A gente não tem interesse de assistir um campeonato que não tem tanta grife. Normalmente o argumento vai ser, novamente, citar o fato de 2 ou 3 clubes polarizarem, né, a briga pelo título. Benfica, Porto e, por vezes, o Sporting. Mas a gente acompanha a classe média dessa liga? A gente vê jogos de clubes de meio de tabela? A gente vê os valores que surgem nos Bragas, nos Vitórias de Guimarães da vida? Há um interesse nosso em querer acompanhar? Na maior parte das vezes, não. Tudo isso eu digo, gente, para defender o argumento de que um produto mais visto nem sempre é um produto melhor. Por isso, se você gosta de futebol, se você gosta do jogo, não avalie a força de uma liga pelo número de grandes grifes que ela tem, ou se o nome do campeão ao fim da temporada é o mesmo da anterior, ou se é diferente, ou se a distância dos pontos é curta ou longa do campeão para o segundo colocado. Parece tão idiota e óbvio, mas se você gosta de futebol, quer avaliar a força de uma liga, assista os jogos dessa liga, beleza? Só assim você vai ter a real noção da força dos clubes que estão no topo. Até porque só existe uma elite porque existe quem forma a base de uma liga. Só existe quem esteja no topo porque existe quem está na base, que são os clubes médios e pequenos de um campeonato nacional. E que podem ter bons valores também. A gente cansa de ver aí bom jogador surgindo até em time rebaixado do Campeonato Brasileiro, que se destaca a ponto de reforçar um clube maior, com mais ambição depois, se tornando um bom jogador, às vezes até alcançando seleção brasileira, futebol europeu. Então, assim, só existe um PSG com a ambição de ser campeão europeu, porque existe o PSG que conquista tudo na França, que é hegemônico no seu país. E uma coisa é o PSG campeoníssimo, né, dentro do seu território doméstico, caindo numas oitavas de final de Champions, começando tudo de novo no ano seguinte. Outra é um clube sem o cenário nacional, onde ele é o mais forte, para lhe dar essa chancela, disputando uma Superliga, por exemplo, com a elite espanhola, a elite inglesa, a elite alemã, a elite italiana, portuguesa, enfim. E não conseguindo nunca tocar assim, né, no panteão de uma liga de pontos corridos com os clubes mais fortes de vários países. Sabemos que há principalmente a intenção comercial de se criar um produto com as grandes marcas se enfrentando mais vezes ao longo do ano. Reunir as elites de cada país numa poderosa liga de pontos corridos, onde em todas as rodadas haverão jogos entre grandes forças. Porém, a longo prazo, o clube que é forte hoje em seu contexto nacional pode se tornar um clube qualquer nesse contexto continental de pontos corridos. Alguém pode defender a ideia e dizer que essa ideia pode aumentar o trânsito entre as equipes que frequentam o topo da tabela, para que não fiquemos sempre nos mesmos 3 ou 4 nomes que sempre dominam cada liga. Mas isso não acontece nem no mata-mata da Champions, quer ver? Vou dar aqui alguns exemplos dos últimos anos. O Real Madrid esteve em 11 semifinais das últimas 13 edições da Champions, entre 2011 e 2023. Dessas também esteve em 5 finais e ganhou as 5. O Barcelona, entre 2006 e 2019, esteve em 9 semifinais em 13 possíveis. Dessas jogou 4 finais com 4 títulos. O Bayern, entre 2010 e 2020, esteve em 8 semifinais em 11 possíveis. Dessas jogou 4 finais e ganhou 2. O Liverpool, aqui num recorte menor, mas ainda assim impressionante, entre 2019 e 2022, jogou 3 finais em 4 possíveis. Ganhou 1. O Manchester City, nas últimas 3 edições, jogou todas as semifinais. Entre elas, 2 finais e também ganhou 1. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, vamos ver o Milan, entre 2003 e 2007, jogar 3 finais em 6 possíveis e ganhar 2. Além de estar em 5 das 6 semifinais no período. Ou seja, mesmo no mata-mata da Champions, temos os superclubes conseguindo uma hegemonia e serem presença constante entre os 4 primeiros, para dizer o mínimo. Imagina nos pontos corridos que premia a regularidade. Imagina um contexto onde teríamos sempre os mesmos clubes brigando por uma Superliga e os clubes que eram fortes no contexto nacional se tornando a classe média nessa liga continental. Será que eles manteriam a mesma força?
Será que eles continuariam tendo essa força midiática, mercadológica, financeira que tem frequentando sempre ali o top 3 dos seus países, passando a ser clube de meio de tabela numa Superliga? Um dia eu sei que vai ser inevitável, o mercado vai pedir por isso, como já pede. Ilustramos aqui vários exemplos de como boas ligas, com boas classes médias, não têm a maioria de seus jogos vistos, né, por essa questão da grife, da atratividade. É o pensamento que os idealizadores da Superliga fazem em relação à Champions, que é mais democrática, com clubes de vários países e ligas mais fracas. Mas eles entendem que a Champions não é o campeonato mais interessante do mundo por causa dos campeões da Grécia, da Bélgica, da Dinamarca, que eventualmente vão participar dela. Quem sustenta a audiência e o interesse pela Champions League são os clubes das elites das 5, 6 grandes ligas nacionais. Por isso o projeto Superliga visa reunir esses clubes num contexto só, para que se tire o poder da UEFA, que se reparta mais grana entre os clubes e o produto seja mais interessante para o público, pelo menos a curto prazo, beleza? Talvez a ideia da Superliga, com alguns ajustes no formato, de uma forma que coexista com as ligas nacionais, um critério de classificação que não torne a coisa tão elitista, possa até vir a acontecer e não ser tão mal vista como é hoje. Mas acredito que um dia o formato das ligas nacionais atual, já fiz até vídeo sobre isso aqui no canal, onde temos 38 rodadas e 2/3 dos jogos de uma determinada equipe a gente já sabe que ela vai vencer, vai ter que mudar. Claro que para os clubes é interessante saber que ele vai ter 10 meses de calendário garantido, exposição de patrocínio na TV, 19 partidas em casa, mas o produto, por melhor que seja, se não for atrativo para quem vê, vai sempre ficar escondido, como estão escondidos vários bons jogos de classe média na Espanha, na Alemanha, na Itália, como a gente já disse aqui ao longo do vídeo. Será que alguém no Brasil viu o Jeremy Doku jogar no Rennes antes de custar 80 milhões ao Manchester City? Será que alguém lembraria do Darwin Núñez na Liga Portuguesa se não fosse o hat-trick contra o Liverpool na Champions? Quantos de verdade viram o James Rodrigues no Porto e no Mônaco antes dele brilhar na Copa de 2014 e se transferir para o Real Madrid? Por isso você, amante de futebol, acompanhe mais jogos. Tenha gosto por ver partidas de clube de todo tipo de tamanho. Não julgue uma liga por como a tabela dela termina no topo. Ao mesmo tempo, fica o desafio ali para os clubes e para as ligas de tornarem o produto mais atrativo também para o público, para que nós queiramos ver os jogos dessa liga sem que necessariamente sejam jogos entre líder e vice-líder. Que seja interessante ver os Gironas, os Bayer Leverkusen, também quando eles estiverem na 10ª posição. E que os Chelseas e Milans estejam nas 10º posições, não por estarem mal, mas porque tem mais times jogando mais e melhor do que eles. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!